Pessoal, dando sequência às nossas aulas de escatologia, vamos ver agora nessa parte onde fala aqui de onde virá a grande tribulação. Vemos aí que a tribulação tem duas origens. A tribulação vem por parte do governo tirânico que se instalará, tá certo? Conforme vimos a descrição na abertura dos primeiros 4 selos. O primeiro selo, o cavalo branco, tá certo? Com o cavaleiro que recebeu um arco e uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Saiu vitorioso porque uma plataforma de governo já está sendo montada em nosso tempo e será exatamente usada, será governada por este que será chamado anticristo, tá certo? Aquele que virá na eficácia de Satanás e governará sobre essa plataforma que está sendo completamente desenvolvida já no nosso tempo, por aqueles que João chama de os anticristos. Então, esses anticristos que atuam ao longo da história constroem a plataforma de governo que será usada por este que será o anticristo, né? O iníquo, que se manifestará nessa época, que agirá na eficácia de Satanás. Temos então a origem da tribulação nessa questão do governo que se instaurará na terra após o arrebatamento da igreja, o governo do anticristo, a eficácia de Satanás através dele, tá certo? O anticristo na área política e também o falso profeta na área religiosa. E aí temos um texto que está sendo citado aí, o estabelecimento da religião universal do anticristo. Apocalipse 17, que diz: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram do vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, e estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pérolas preciosas, e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Veja aí como a João é mostrado nesta visão, esta besta, né, é mostrado esta mulher, é mostrado aí que este ser tem esta dominação e tem esta atitude de blasfêmia em relação a Deus, tá certo? Os nomes de blasfêmia que estão sobre ela, o sangue dos santos, né, a qual ela está bebendo, e essa atitude de violência tanto em relação aos santos quanto em relação a Deus. E quando João vê, né, quando é mostrado a ele esta imagem, temos aí características deste falso profeta, desta falsa religião que está se preparando desde então. Há uma preparação política, há uma preparação tecnológica e há uma preparação religiosa, no sentido da unificação de todas as religiões, tá certo? O cancelamento das suas individualidades, tá certo? Para a fusão de todos esses credos, a fusão de todos esses conceitos, através da aproximação por meio do sincretismo, tá certo? E esse sincretismo que hoje trabalha apenas por cima, quando da ascensão do governo do anticristo, não será uma opção, e sim uma imposição. O sacerdote do anticristo, tá certo? Aquele que faz o papel como que o João Batista, né, era para Jesus, aquele que é o prenunciador, aquele que promove, né? João Batista promovia o messianismo de Cristo, e este falso profeta promoverá o governo do anticristo. Ele é o João Batista do anticristo, vamos dizer assim. Como Jesus era o Messias de Deus, certo? O anticristo é o Messias de Satanás, e o falso profeta é o João Batista do anticristo. Vemos então aí a plataforma de governo, como se expandirá, né? Como alcançará todas as áreas, quer na área militar, na área política, na área econômica. Vimos aí, por exemplo,
Vimos aí, por exemplo, nos 4 selos que já foram abertos, toda a descrição, né, primeiro do anticristo, depois nos 3 seguintes, a sua forma de governo no sentido mais agressivo. Então temos aí o cavalo vermelho, o preto, o amarelo, significando morte, escassez, né, controle absoluto da alimentação, controle sobre aquilo que é mais essencial, né, para a sociedade. E vimos aí pestes, por exemplo. Então temos que o governo do anticristo promoverá uma falsa paz para aqueles que aderirem a ele, aceitarem o seu sinal, a sua marca, mas promoverá também perseguição e violência contra aqueles que recusarem. E aí, exatamente aqueles que ficarem do arrebatamento, né, que são tipificados como que as espigas caídas da grande colheita. A grande colheita é o arrebatamento da igreja, as espigas caídas, aqueles que ficaram da colheita. Ok? Que tem plena consciência do que estão vivendo, do tempo em que estão vivendo. Por isso que a urgência em estarmos prontos para a vinda de Cristo, porque Ele virá a qualquer momento soará a trombeta. Então, da grande colheita, aqueles que ficarem tipificados como espigas caídas, têm plena consciência do governo que está assumindo, do governo que subiu ao poder, né? E rejeitam este governo, e por isso são perseguidos. Então a grande tribulação, conforme colocado aqui no subtítulo, de onde virá a grande tribulação, ele vem por parte do governo do anticristo, tá certo? Que age na eficácia de Satanás, por parte desse sacerdote do anticristo que promove a religião universal, tá certo? Então parte vem dessa área do maligno, e também vem da parte de Deus no sentido do derramamento da ira de Deus, tá certo? Então Deus derramará a sua ira sobre o anticristo e seus associados. E o anticristo, né, o diabo e esse falso profeta empreenderão perseguição contra aqueles que ficaram da igreja e aqueles que rejeitarem o sinal durante esse período da grande tribulação. Então para estas pessoas haverá aquilo que pode se chamar tribulação, conforme gostam de fazer essa separação os pós-tribulacionistas, né? Haverá a tribulação para estes e haverá a ira de Deus para o anticristo e seus associados, tá ok? Então com isso vemos essa falsa religião, tá certo? Que vai ascender ao poder e vai promover o governo do anticristo, e ela na verdade está sendo preparada, está sendo promovida desde já. E vemos na preparação desse governo sincrético, essa unificação geral das religiões e a sua submissão ao anticristo como promotor do seu sistema. Vemos hoje um grupo na sociedade que atua com muita força nessa questão sincrética, que é exatamente o grupo da maçonaria, que vem atuando desde a história, desde a história antiga, não tão antiga quanto eles alegam, né? Eles têm uma parte mitológica da maçonaria que alega suas origens desde o tempo de Salomão, tá certo? Desde Irã, Bi, e aqueles que mataram, né? Aqueles consultores que mataram para tentar arrancar dele o segredo do verdadeiro nome de Deus, né? Só que ele não entregou o nome, ele se mantém fiel aí ao segredo de manter o nome em segredo. Então toda aquela construção mitológica que eles alegam para afirmar sua origem desde a época do templo, da construção do templo de Salomão. Então tem essa parte mitológica, mas tem a parte mais histórica que fala acerca da associação de trabalhadores, a associação de pedreiros, a associação daqueles que tinham profissão na época, que eram como que os sindicatos mais fechados do que isso, né? Havia os consultores, havia aqueles que tinham os artesãos, né? Os bolseiros, havia as pessoas que lidavam com a parte econômica. Então cada um dentro da sua arte, e tinha que haver assim, havia um controle forte, e tinha que haver, por exemplo, a aceitação para que pudesse se exercer aquela determinada profissão. Por exemplo, construtores de catedrais, né? Como haviam aí os
grandes engenheiros da época eram os pedreiros, aqueles que tinham a arte de construir essas grandes catedrais. E para poder exercer essa profissão era tinha que haver uma autorização, tinha que haver aí uma permissão, né? Então essas grandes associações de trabalhadores, associações de artífices, foram a base que formou a futura maçonaria, que será a maçonaria esotérica, a maçonaria filosófica, mas que começa com uma associação de fato de trabalhadores que se associam para se autoajudar, né? Se associam para terem aí se fortalecerem, né? Se fortalecerem dentro das suas profissões. Haver uma ordem, haver uma organização, tá certo? Haver um controle e haver também uma ajuda mútua entre eles. Então a maçonaria busca suas origens nessa coisa mais prática, e depois ela se torna uma maçonaria envolvida mais com questões pagãs, esotéricas, ocultistas, filosóficas, como a maçonaria francesa, que vai se tornar mais filosófica, deísta até, né? E as outras maçonarias de um conceito, mesmo que sejam sincretistas, mas são teístas, creem em Deus, né? Creem em Deus. Agora, não necessariamente tem fidelidade a um Deus, a uma fé, a um credo religioso, né? Tem uma miscigenação, um sincretismo de credos religiosos que são associados e são então trabalhados dentro aí dessa questão da loja maçônica, né? Aí também tem essa questão sincrética de unificar as religiões, e tem uma questão bem misteriosa dentro dos graus aí da maçonaria, que fala de um ser, né, que está acima até desses outros credos religiosos. Nenhum credo religioso é mais importante que o outro dentro da maçonaria. São todos igualados, são colocados no mesmo patamar, e este ser sim é colocado acima de todos esses credos religiosos. Então esse sistema bolado aí dentro da maçonaria já está trabalhando em prol dessa unificação, colocando todas as religiões num patamar de igualdade, tá certo? Todos os credos aceitos, mas também igualados, né? Nenhum como a verdade de fato, né? Nenhum como que se colocando acima do outro, todos nivelados, e este ser misterioso da maçonaria colocado como que acima de todos eles. O terreno completamente preparado para que, quando subir da terra esse falso profeta, quando ele emergir, né, das nações, e ele promover o governo do anticristo, ele poder lançar mão dessa estrutura previamente preparada para fundir as religiões num credo só, a adoração ao diabo por meio do anticristo. Claro que no seu levante não vão se declarar desta maneira, mas será isso, né? O diabo agindo através do anticristo, agindo através do falso profeta, promoverá essa religião universal e vinculará todos a si mesmo, tá certo? Através disso que está sendo já operado hoje. Então veja, desde a sua fundação a maçonaria tem encabeçado esse projeto satânico de reunir os credos debaixo de um governo. Dentro das práticas maçônicas não é rejeitada nenhuma divindade, todas são associadas. O islamismo, o budismo, o cristianismo, o judaísmo, todos têm espaço dentro da maçonaria. Logo, é a organização mais eficaz nessa produção sincrética, dessa questão sincretista, tá certo? Mas nos graus avançados, o iniciado abandona o seu Deus, em particular, o seu credo religioso, qualquer que seja, para reconhecer somente o Deus que eles chamam de Gadu, tá certo? E eles atribuem a este título aqui, grande arquiteto do universo, grande arquiteto do universo. Agora guarda alguns certos mistérios nesta designação aqui, Gadu. Grandes personagens, importantes eventos da história foram e são dirigidos pelos conceitos criados na maçonaria. Aí temos grandes eventos da história com participação de personagens ligados a esta ordem, né, a maçonaria. Tanto na questão do Império Napoleônico, na questão da independência dos Estados Unidos, na questão da independência do nosso país, né, do Brasil, né, a ascensão da República, né, mas na monarquia também havia, né, o próprio monarca estava associado à maçonaria, grandes capitães
de terra aqui no Brasil, né, das capitanias, eram maçons. Então a maçonaria está envolvida em pontos-chave da história, né, em grandes momentos da história tem personagens maçônicos como seus condutores, né? A maçonaria está envolvida em muitas partes importantes, por isso que é um movimento difundido, um movimento que tem força histórica, tá certo? E não pode ser assim, não pode ser explicado plenamente, porque tem diversas faces. A maçonaria tem diversas faces. A maçonaria no rito de York, o rito do Grande Oriente, o rito francês. Então tem diversas maçonarias, não existe uma maçonaria. Existem diversas maçonarias com conceitos diferenciados, né? Maçonarias autorizadas, maçonarias não autorizadas. Existem diversos ritos e diversos graus dentro da maçonaria. Então é difícil sintetizar numa explicação só toda a questão maçônica. Mas mesmo nas suas diferenças, elas atuam promovendo, de forma geral, promovendo essa sistematização, tá certo? O sincretismo das religiões, o seu nivelamento, vamos dizer assim, dentro desse conceito maçônico, o seu nivelamento e a sobreposição deste personagem, tá certo? O Gadu, o grande arquiteto do universo, que deixa o lugar preparado para este personagem assumir, este sacerdote de Satanás, tá certo? Este que virá para promover o governo do anticristo, terá essa plataforma disponível para si. Desde a Revolução Francesa até o sistema financeiro norte-americano, temos a atuação aí do grande grupo da maçonaria. Vimos aí alguns símbolos, né, da maçonaria, as duas colunas, conforme eles mesmos atribuem as colunas do Templo de Salomão. Dizem que era uma representação maçônica, né, e diversos símbolos aí, veja aí o compasso, a régua, tá certo? Presentes aí em muitas construções, né? É um símbolo maçônico bastante importante. O sol, a lua, a pirâmide com o olho que tudo vê, né? O olho que tudo vê, o olho de Horus, se não me engano. E ali o símbolo, né? A régua e o compasso com o G, que eles dizem que é geometria, a geometria do universo, né? O construtor do universo, ou Gadu. Então temos aí alguns símbolos presentes em diversas construções maçônicas. Outra coisa também, a questão aqui do obelisco, né? Do obelisco. Então temos aí a representação que está inclusive em quase todas as cidades do mundo, né? Tem em um lugar importante, um lugar central. Temos aí essa representação, o obelisco, tá ok? E aí, dentre outras representações, conforme já vi falar, do obelisco, né? Uma representação também que é tomada de empréstimo do paganismo antigo, tá certo? Tomada de empréstimo do paganismo antigo. Dizem que tem a significação de um símbolo fálico, tá certo? Como que um culto à sexualidade, tá certo? Uma espécie de um culto à sexualidade, tomando origem aí nos cultos primitivos, né? A questão da fecundação entre as energias da terra e do céu, tá certo? Então temos aí um símbolo de um culto primitivo à sexualidade, tá certo? Na questão maçônica. Aqui uma imagem de um homem com indumentárias maçônicas, né? O avental, por exemplo. Reuniões. E aí temos a Praça de São Pedro de São Paulo, com o obelisco no centro dela, vendo que alguns símbolos maçônicos que adentram a outras religiões, né? Então um importante centro do cristianismo, portando um símbolo que temos visto ser promovido pelo grupo maçônico e toma, né, preserva, na verdade, uma representação de cultos primitivos, de cultos pagãos, símbolos maçônicos inseridos dentro de locais que são, obviamente, são claramente locais importantes para outras religiões. No caso aí o cristianismo, a Praça de São Pedro de São Paulo. Mas não somente a questão do sincretismo religioso, temos aí a interferência da maçonaria e da sua simbologia dentro de edifícios de representação política, né? Representação do poder político. Então a Estátua da Liberdade, alguns atribuem essa construção, que aliás foi um presente da França, né? Onde a maçonaria é bem forte,
Então temos aí a Estátua da Liberdade, alguns dizem que é uma representação também de simbologia maçônica, tá certo? Por exemplo, buscando origens aí em Semíramis e colocando esta imagem como que uma representação simbólica aí da maçonaria e da sua força dentro da política do governo dos Estados Unidos. E aí em quase todas as praças vemos aí, praças que estão sendo cuidadas, né, por essa instituição, vemos aí o Rotary, né, Rotary Internacional, esta engrenagem colocada aí em diversas praças, representando que aquele lugar é cuidado por uma instituição maçônica. E aí também observando essa imagem, a presença, né, de símbolos maçônicos dentro da instituição e em locais, em representações importantes do governo, como por exemplo a sua moeda. O papel moeda tem em si gravado representações maçônicas, de tal forma que fica claro para nós o poderio desta organização dentro dessa instituição. Então a organização maçônica, ela não pode ser ignorada e tem que se entender que o seu poder está muito bem afirmado quando ela consegue imprimir a sua marca dentro de importantes símbolos da instituição. A instituição norte-americana, o seu papel moeda, tem marcas da maçonaria impressas em si, logo mostrando que são um grupo predominante, são um grupo importante, são um grupo de influência considerável, né? São um grupo de influência considerável. Temos aí a pirâmide com o olho que tudo vê, né? Conforme vimos mais atrás, um símbolo maçônico, tipicamente maçônico, e que está aí impresso então na nota de dólar, tá certo? Na nota de dólar temos a pirâmide com o olho que tudo vê. E aí outras representações, né, conforme especialistas da área gostam de elucidar, né, gostam de trazer, mas para nós basta simplesmente observar essas características. E aí, dentre outras questões misteriosas associadas à maçonaria ou a outros movimentos secretos, né, a maçonaria na verdade não chega a ser um movimento secreto, é um movimento discreto, né, como gostam de definir os especialistas. É discreto, não é aberto a todos, mas também não é isolado, não é escondido, não é secreto, né? Pode-se ver templos maçons, pode-se ver pessoas trajando símbolos da maçonaria, logo eles não são secretos, mas são discretos no sentido de que restringem a participação, não tanto no sentido de barrar todos que não são, barrar a maioria, né, daqueles que não são escolhidos para participar do grupo, mas devido ao nível, ao grau daqueles que participam, né, o nível, exigência, né, de nível financeiro em vista das reuniões, dos banquetes, né, da participação na vida social, na alta cultura, na alta economia, acaba tornando-se uma barreira. Então pessoas de nível econômico inferior acabam tendo dificuldade de participar, de ingressar nos graus e ascender, né, aos graus mais altos da maçonaria. Mas não que seja proibido, mas sim que seja um tanto dificultado. Então temos a maçonaria não como um movimento tão secreto assim, mais discreto, podemos colocar assim. Mas dentre aqueles que acabam dando sinais da promoção do governo do anticristo, da construção da sua estrutura, temos, por exemplo, este marco aí, esta construção, que é algo misterioso, não há muita explicação sobre o que seja, né, esta construção, mas ela traz para nós algumas mensagens que são tanto assustadoras e que são como que pequenos recados daquele governo que se estabelecerá. Alguns recados que antecipam a sua política. Então temos aí essas pedras da Geórgia. E aí na descrição colocamos: logo após o anticristo quebrar o pacto, certo? Depois dos primeiros 3 anos e meio de falsa paz, o templo de Jerusalém já reconstruído e os sacrifícios retomados, né? Quebrar o pacto, durante os 3 anos e meio, dá-se ao início da grande tribulação, tá certo? A grande tribulação, que foi anunciada por Cristo, que disse que se não fosse abreviada, ninguém sobreviveria. Nessa época será cumprido o programa que está escrito nas pedras da Geórgia. Então temos essa construção aí, as pedras da Geórgia,
o qual estipula o número ideal para a população mundial em 500 mil pessoas. E como você pensa que chegarão a este número? Veja os outros 3 cavalos que são liberados com os selos. Então, associando a ideia, né, dos 3 cavalos que serão liberados, e esses cavalos representando guerra, peste, fome, morte, controle, né, controle da alimentação, do acesso à alimentação, vemos aí que a política do anticristo promoverá a falsa paz para os seus associados, mas promoverá grande perseguição, e daí vem a tribulação daqueles que ficarem sobre a terra, né, as espigas caídas, aqueles que são tipificados como os rabiscos, né, que são aquela parte da colheita que nasce tardiamente, né, aqueles que nascerão, aceitarão a mensagem de Cristo durante a grande tribulação, e que com certeza serão atingidos duramente pela perseguição, pela promoção do anticristo, desse governo de aceitação universal, de imposição do seu sistema e de perseguição ferrenha àqueles que se recusarem. E aí com isso temos essas pedras da Geórgia com um pequeno recado do governo que se estabelecerá. Um número ideal para a população mundial que está muito abaixo do número da população atual, e esta lacuna, né? Esta lacuna, como se chegará então a este número ideal? Como será promovido esse número ideal conforme é declarado aí nesta construção? Chegará através disso, chegar-se-á a este objetivo, por meio da promoção das guerras, por meio da promoção das pestes, né, por meio da promoção do controle sobre os alimentos, da imposição do sistema e da perseguição àqueles que rejeitarem o sistema. Aqueles que não se adequarem, não se submeterem ao sistema que será estabelecido, serão então perseguidos duramente e serão eliminados. Então temos aí como que um pequeno recado, um pequeno sinal que fica como uma proposta que será realizada ao longo do governo do anticristo, tá ok? E aí na parte capítulo 6 e também o 8 e 1 de Apocalipse, tratando ainda acerca do livro selado com 7 selos, temos aí a manifestação do 5º selo. Após a ascensão do governo, né, que está sendo já preparado, né, que está com a estrutura sendo já preparada para a sua ascensão. Após a ascensão da religião universal, que está sendo promovida pela maçonaria, por exemplo, né, com o sincretismo, né, a unificação de todas as religiões debaixo desse conceito, e a promoção desse personagem que virá. Após a manifestação desse governo, com a imposição do seu sinal, do seu sistema, e a perseguição ferrenha àqueles que rejeitarem, temos então agora a abertura do 5º selo. Com o 5º selo, Apocalipse capítulo 6, também 9 ao 11, a multidão dos que negaram o sinal da besta. Ou seja, este 5º selo aborda exatamente o resultado das ações de perseguição do anticristo. O resultado das ações de perseguição do anticristo. A multidão dos que negaram o sinal da besta, o 666, foram mortos e aguardam por justiça, né? Clamam por justiça. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e lhes foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então veja aí o resultado da ascensão e do estabelecimento pleno da política do anticristo, de unificação financeira, política, religiosa, unificação em todas as áreas, tá certo? E a perseguição daqueles que forem rebeldes a esta unificação, né? Aqueles que não participarem desse sistema. A perseguição de tal modo a produzir exatamente esta imagem, conforme é nos revelada na abertura do 5º selo. A multidão daqueles que serão martirizados. Esses aqui são os mártires da grande tribulação.
ok? Da igreja que ficou, daqueles que nasceram durante a grande tribulação, da sua resistência, tá certo? Ao ataque, né? A sua resistência à ação do governo do anticristo, são mortos então e são visualizados nesse quinto selo, mas é dito a eles ainda que esperem até que se complete o número. Então tal é a dimensão desta ação do governo do anticristo. É visualizada essa multidão e é dito ainda que aguardem, porque ainda outros haverão de ser mortos. Tal será a grande movimentação que haverá ainda durante a grande tribulação. A igreja que ficou pregando a palavra da qual sabe ser verdade, porque vivencia na sua própria pele esta verdade que deveria ter adotado, né, como para melhorar o seu padrão de vida, de santificação, para poder participar da graça do arrebatamento, não estando prontos, não estando plenamente maduros para o arrebatamento, ficaram, mas estão plenamente conscientes da sua missão, tá certo? Estão plenamente conscientes de que se fraquejarem e aceitarem o sinal, não terão mais qualquer oportunidade, qualquer chance. Por isso vão até o fim, vão até as últimas circunstâncias, mesmo diante da morte, mesmo diante do tormento, das torturas, da tribulação intensa a qual estão vivenciando, vão até o fim para não negar a Cristo e participarem desta multidão. Tá certo? Então este é o quadro da grande tribulação. A tribulação para a igreja que ficou do arrebatamento, para a igreja que nasce durante a grande tribulação, e ira de Deus, como veremos mais à frente, para o governo do anticristo. Então este é o quinto selo. No sexto selo, veja, sexto selo, Apocalipse 6, 12 a 17, também Isaías 24, 19 a 21, 26, 20 a 21. No sexto selo, vê-se a ira do Cordeiro sendo derramada sobre aquele que se levantou para perseguir todos os que negaram o sinal. Também os 144 mil fiéis e as duas testemunhas. Este mesmo Cordeiro que foi remidor, advogado, agora mostra esse supremo juiz. Então as manifestações aí, tanto do sexto selo quanto o parêntese, o primeiro parêntese, a menção aos 144 mil, tá certo? Escolhidos dentre os judeus, tendo diversas tribos mencionadas aí nessa leitura, tá certo? Leiam Apocalipse 7, vejam aí as tribos que são mencionadas. Veja que não é mencionado a tribo de Dan, tá ok? Não é mencionado Efraim, mas é mencionado José e Manassés. Mas não é mencionada a tribo de Dan. E a tribo de Dan que não foi mencionada, ela acaba criando aí uma hipótese para alguns teólogos que analisam essa questão, a hipótese de que o anticristo pode vir exatamente dessa tribo. Essa tribo que, conforme as profecias de Jacó, já no seu leito, né, prestes a morrer, ele dá palavras proféticas acerca de seus filhos, fala acerca do cetro de Judá, tá ok? E fala também acerca de Dan, e descreve Dan como uma serpente no caminho que morde a pata do animal, derrubando o seu condutor. Então é como que alguém traiçoeiro. E Dan, futuramente, na história de Israel, veremos que Dan é a primeira tribo a trazer a idolatria para dentro das famílias de Israel. Então a primeira tribo a se associar institucionalmente, tá certo? Não indivíduos da tribo, mas toda a tribo se associaram a um culto idolátrico, a idolatria, trazer idolatria para dentro de Israel. E aí vemos que em Apocalipse, na descrição das tribos que participarão, que comporão o número daqueles salvos que irão pelo mundo pregando o evangelho, construindo o número daqueles que serão os mártires, tá certo? A multidão que será ressuscitada para reinar com Cristo no milênio. Dentre os mencionados, Dan está excluído. Então existe aí esta possibilidade, tá certo? Não chega a ter uma força de doutrina, mas é uma grande possibilidade de que da tribo de Dan venha aquele que será o homem que será incorporado pelo diabo e assumirá o papel de ser o anticristo durante a grande tribulação, tá ok? Uma das ideias que fortalece essa tese é que os judeus farão pacto com ele, farão um pacto com ele, e ele será o construtor do templo durante a grande tribulação, tá certo? Ele será o construtor do templo durante a grande tribulação e encerrará então esse período de pacto com os judeus quando adentrar
ao templo e exigir adoração a si, aquilo que Daniel descreve como a abominação da desolação no lugar santo. Isso será a ação do anticristo quando, quebrando o pacto, ele exige dos judeus adoração para si, para a sua pessoa, o que levará os judeus a rejeitar esta proposta e sofrer a perseguição, as duras perseguições empreendidas pelo anticristo. Então vimos aí a questão do sexto selo, tá certo? Com relação aos 144.000, que são abordados aí nesse parênteses, esse primeiro parênteses na narrativa. E dentre os 144.000 não é citada a tribo de Dan. E existe essa tese de que o anticristo pode vir de dentro de remanescentes desta tribo. Tá ok? Na continuidade, sétimo selo. Sétimo selo anuncia as 7 trombetas. Aí temos Apocalipse do 8, 2 ao 13, 9, 1 ao 21, 11, 15 ao 19, a narrativa acerca das 7 trombetas. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 8, 1. Veja aí a mudança de situação, né? Dos selos, da abertura dos selos, os primeiros movimentos aí da grande tribulação, a pausa que dá entre o período do sétimo selo e a primeira trombeta e o início aí do derramamento da ira de Deus. Temos aí a abertura dos selos com a liberação para a atuação dos governos, do governo tirânico do anticristo, as primeiras movimentações desse governo, a perseguição àqueles que rejeitam o seu governo, a implantação do seu sinal, e a manifestação daqueles que foram perseguidos, e a palavra de consolo para que eles esperem a totalidade daqueles que serão martirizados. Então os primeiros movimentos da grande tribulação através da liberação dos selos. E agora começamos a ver o derramamento da ira de Deus por meio destas simbolizações aqui, por meio das 7 trombetas e das 7 taças. O sétimo selo libera a primeira trombeta, e a primeira trombeta já começa a trazer os flagelos, a ira de Deus sobre o anticristo e seus associados. O sétimo selo apresenta também o juízo das 7 trombetas, tá certo? A primeira trombeta, conforme Apocalipse 8:7, fala acerca de saraiva, fogo e sangue. A terça parte da terra é destruída. Saraiva, fogo e sangue. A terça parte da terra é destruída. Veja que essa descrição ela pode ser comparada com Êxodo 9:23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões de saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Veja que já houve juízos semelhantes ao juízo da saraiva, derramamento de saraiva, fogo e sangue. Então houve alguma similaridade com aquele juízo que já foi derramado sobre a terra do Egito quando da libertação do povo da escravidão. Quando o povo de Israel estava escravizado debaixo do governo egípcio e foi então liberto desse governo tirânico. E Deus usou dessa punição, usou desse flagelo, para destruir o governo egípcio, para trazer juízo, trazer juízo sobre aquele governo. E aí vemos aí isso ser refletido agora sobre o governo do anticristo, este reflexo, este flagelo sendo derramado com mais intensidade, Vemos a saraiva, fogo e sangue, conforme é tocada a primeira trombeta, tá certo? A trombeta de Apocalipse que traz a ira de Deus. Na segunda trombeta, Apocalipse 8 ao 9, aí temos aí algo que pode ser um meteoro, ok? Algo semelhante a um meteoro. João descreve aquilo que vê a partir de comparações, então ele não tem como definir, ele não tem condições de definir exatamente o que ele está vendo, mas a partir daquilo que ele vê, ele tenta dar uma descrição aproximada. Então temos aí algo que é semelhante a um meteoro. O que é dito é: a terça parte dos seres marinhos são destruídos. O dano que causa é algo semelhante a um meteoro. Lembra-nos do meteoro a partir da descrição de João. E a terça parte da vida marinha é destruída, causada por este flagelo. Certo? Na terceira trombeta,
Apocalipse 8, 10 a 11, a terça parte da água potável é destruída. E temos aí uma semelhança na narrativa anterior, acerca daquilo que parece um meteoro, com Jeremias 51, 63. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás a uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates? Então vemos aí, na profecia de Jeremias, ele é impulsionado a realizar este ato profético, de profetizar, de escrever no rolo, enrolar, amarrar uma pedra e lançar sobre as águas do Eufrates. Daí temos um ato profético que simboliza algo que no futuro será realizado literalmente. Jeremias tomou aquele ato profético impulsionado pela ordem de Deus, e futuramente o Senhor, no Apocalipse, tá certo? Na grande tribulação, quando da a ocasião da segunda trombeta, enviará de fato este objeto sobre as águas, que trará destruição à vida marinha. Na segunda trombeta, na terceira trombeta, a terça parte da água potável é destruída, não só sobre o mar agora, mas sobre os rios, as fontes de água potável são destruídas em decorrência aí desse flagelo de Deus, né, na terceira trombeta. A quarta trombeta, Apocalipse 8:12, a terça parte da potência dos astros é prejudicada. Apocalipse 8:12, a terça parte da potência dos astros é prejudicada. Novamente uma semelhança com o Antigo Testamento, Êxodo 10:22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, toda a terra do Egito por 3 dias. As trevas que foram que caíram, né, sobre a terra do Egito durante essa época de provação, de quebrantamento do governo tirânico do faraó, novamente serão trazidas agora sob o governo tirânico do anticristo, tá certo? Como a ira de Deus sendo derramada sobre este governo. Então esta é a quarta trombeta. A terça parte da potência dos astros é prejudicada. Na quinta trombeta, Apocalipse 9, 1 ao 12, durante 5 meses, um enxame de seres infernais atormentarão os que receberem a marca da besta. Então estes seres, tá certo, que são descritos por João como um ser semelhante ao gafanhoto, mas que tem ferrão, cabelos semelhantes de mulheres, no caso cabelos compridos, né, coroa sobre a cabeça, é apenas uma descrição aproximada. Claro que muitas pessoas se aventuram a encontrar semelhanças, por exemplo, com um equipamento militar, com um helicóptero, com um drone. São tentativas, são inferências, são imaginações, mas isso não é tão útil, isso não é tão importante, isso não nos cabe. Simplesmente descrevemos aquilo que João nos legou, né, através do Apocalipse, através do seu livro, e sabemos, por meio dessa descrição do apóstolo João, que será uma manifestação da ira de Deus. O que temos ali, na verdade, é uma descrição de seres infernais, de seres espirituais. Temos aí algo que pode ser comparado com um equipamento militar, mas o que temos do livro mesmo, na própria narrativa de João, é a descrição de um ser infernal. Então é um anjo que desce com a chave do abismo e libera, desse abismo sai a fumaça, desta fumaça intensa saem os seres, e esses seres têm essas características. Que isso pode ser uma descrição que João dá acerca de um ataque bélico, né, um ataque de helicópteros, um ataque de drones. É possível? É possível, mas não tem como nós fazermos afirmativas cabais aqui, porque não temos elemento para isso. O que sabemos serão seres infernais, atormentarão só os que têm o sinal da besta, logo eles têm um direcionamento para isso, inclusive tem líder, tá certo? São seres infernais, mas estão sendo dirigidos contra aqueles que têm o sinal da besta como flagelo sobre eles, tá certo? Eles atormentarão por 5 meses, inclusive os homens buscaram a morte e não encontrarão. Eles buscarão a morte e não encontrarão durante este período, o período dos 5 meses, em que serão atormentados por esses seres infernais, conforme descrito aí pelo apóstolo João, tá certo? Na sexta trombeta, vemos Apocalipse 9, 13 a 21. 4 seres demoníacos são liberados e lideram um numeroso exército que em um momento apenas matarão a terça parte dos que adoram a besta.
Veja, nessa época, primeiro, com o mundo, né, sendo afligido por esse governo tirânico que foi implantado, o diabo agindo com liberdade, né, para conduzir essa situação, esse momento histórico, agindo como capacitador do anticristo, né, e também do falso profeta que promove o seu governo. Agora também vimos a cooperação de outros seres que na verdade estão sendo liberados por Deus. São seres satânicos, são seres demoníacos, tá certo? São seres demoníacos, são seres caídos que estavam presos, que estavam acorrentados, tá certo? Em um lugar que só Deus conhece, estavam acorrentados nesse lugar e são liberados agora como flagelo de Deus. Então, à época, estamos vendo aqui o governo de Satanás através do anticristo, do falso profeta. Mas também estamos vendo a interação de outros seres liberados por Deus, seres caídos, liberados por Deus para este momento, para esta hora. Então vemos aí esses 4 seres demoníacos que tomam posse de corpos, né, tomam posse de corpos de lideranças, lideranças militares, por exemplo, e marcham aí marcham infringindo destruição até aqueles que têm o sinal da besta. Então vemos aí que não estamos observando somente a tribulação para aqueles que que rejeitam o sinal da besta e estão fiéis a Cristo, né? Mesmo até o martírio, até a morte, até o sofrimento, mas estão fiéis aguardando a sua salvação em Cristo. Vemos aí que a tribulação que é infligida sobre eles não é a única que está participando desse momento. Existe a tribulação sobre eles, mas existe também a ira de Deus agora sendo completamente voltada para aqueles que têm o sinal da besta, o sinal do anticristo. E esta ira de Deus, ela é promovida tanto através de elementos da natureza, meteoros, né, que são lançados sobre o mar, que mata a vida marinha, diminuição da potência dos astros, né, com trevas sobre a terra, danificação da terça parte da água potável, saraiva, fogo, sangue, seres infernais liberados e também agora espíritos malignos que tomam conta dos exércitos e empreendem matanças contra aqueles que têm o sinal do anticristo. Vimos aí nessa descrição o que é a ira de Deus contra eles. Isso aí são sinais, são manifestações plenas da ira de Deus contra este governo do anticristo, utilizando-se de seres infernais para isso mesmo. E aí um comparativo aí com o Antigo Testamento, temos Ezequiel 39:2. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Então temos essa profecia de Ezequiel, falando acerca dos reis do norte, tá certo? Aí temos quem estava ao norte de Israel nessa época, a Síria, né? Mas aí temos outras nações que ocupam esta região e que estão ao norte de Israel, e conforme a perspectiva profética de Ezequiel, não serão extintas, ficarão, porque futuramente têm uma missão a cumprir, serão trazidas ao norte de Israel. Então haverá tanto a matança dentro daqueles que possuem o sinal do anticristo, como haverá também uma preparação para uma guerra futura, a guerra que será abordada em Apocalipse, chamada Guerra de Ar-Megido, tá certo? A guerra que será empreendida nesse local geográfico de Megido, tá certo? A guerra de Armagedon, que será futura. Sétima trombeta, Apocalipse 11:15 ao 19. Apocalipse 11:15 ao 19. Fim dos selos e as trombetas será já a época em que o anticristo terá rompido o pacto com Israel, como foi predito por Daniel. E o abominável irá querer invadir o lugar santo, como mais uma das características que também nos é fornecida pelo Senhor Jesus. Durante esta grande tribulação que são derramadas as 7 taças da ira de Deus, não mais sobre a terça parte, mas sim sobre a totalidade. Então temos aí o fim dos selos, iniciadas as trombetas, o início da ira de Deus sendo derramada sobre o governo do anticristo, afetando a fauna e a flora e afetando também o próprio governo do anticristo, né, como o derramamento da ira de Deus sobre eles. E passada agora as trombetas,
tocada a sétima trombeta, anunciada a primeira taça, a totalidade da ira de Deus sendo derramada agora sobre o governo do anticristo, né? Afetando inclusive a totalidade da atmosfera terrestre, né? Tornando este mundo insuportável para aqueles que são associados ao anticristo e ao seu governo, eliminando completamente esse âmbito que ele havia promovido de falsa paz, tendo já a igreja, né, aqueles que fazem parte dos fiéis da igreja, sido perseguidos, tendo já sido mortos, né, sendo completamente martirizados, suas vidas ceifadas, né, mas aguardando aí a grande ressurreição que Cristo trará sobre eles, né, a ressurreição que Cristo empreenderá, fazendo-os vivenciar o milênio, mas aguardando ainda este movimento, né, aguardando ainda a conclusão da ira de Deus que está sendo plenamente derramada sobre o anticristo e seus associados. E aí temos um comparativo com o texto de Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E aí temos esse texto bíblico, porque nas narrativas de Apocalipse que mencionamos, temos, por exemplo, a visualização da arca, onde é visualizada por João a arca no ambiente celeste. E aí podemos fazer uma comparação aí com o texto de Hebreus, que nos esclarece que Cristo compareceu perante o trono de Deus, perante a arca celestial, para oferecer o seu sangue por nós, né? O seu sangue vicário, substitutivo, um sangue suficiente, diferentemente dos sacrifícios levíticos que tinham que ser constantemente renovados. Cristo fez um sacrifício definitivo por nós. Então em Apocalipse, no meio de todo esse ambiente tenebroso, né, de destruição, de juízo, né, esse ambiente de derramamento da ira de Deus e tribulação para a igreja, temos aí este parêntese, né, esse pequeno relance aí onde João nos descreve a visualização que ele teve da arca no ambiente celestial. Ok? Então na continuação temos Apocalipse 10, 11, 1 ao 14. Temos aí nessa parte o segundo parêntese, o tempo dos gentios. E nas narrativas bíblicas podemos mencionar aí Lucas, nesses versículos de 20 a 24, que diz: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e ai das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Veja a descrição de Cristo acerca das aflições que serão vivenciadas nesse tempo. Um tempo de intensa tribulação, voltada totalmente agora para Israel, contra Israel, em virtude da não aceitação do anticristo como no lugar de Deus, aquele que se coloca no lugar de Deus. Em virtude dessa rejeição dos judeus, a perseguição e o recrudescimento aí dessa ação do anticristo em relação a eles, né? Com o sofrimento que é descrito aí por Cristo, conforme registrado por Lucas, né? Pelo médico do Senhor. Apocalipse também nos descreve acerca desse momento, quando diz: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixe o átrio, veja, e deixe o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, ou quando o Apocalipse diz um tempo, tempos e metade de um tempo, também 3 anos e meio. Ou quando o Apocalipse põe esse número em dias e dá uma totalidade de dias aí que não me recordo agora, mas são diferentes modos de falar acerca dos 3 anos e meio. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, conforme estamos visualizando agora, né, conforme nos foi anunciado por Cristo, e estamos visualizando em Apocalipse.
época de grande tribulação, época de grande aflição, mas também época de grande propagação da palavra, através daqueles que ficaram da igreja, as espigas caídas, através daqueles que nascerem para a fé durante a grande tribulação, chamados, tipificados por rabiscos, tá certo? Através dos 144 mil escolhidos dentre os judeus, para propagar a palavra durante esse ambiente de grande tribulação, esse ambiente de grande aflição, e através das duas testemunhas, seres que serão levantados para testificar acerca do poder de Deus e denunciar a mentira e a falsidade do governo do anticristo. Terão a coragem, terão o poder, a capacitação de Deus para fazer esta forte denúncia contra o governo do anticristo, para tentar destruir a mentira que será propagada através de todos os meios de comunicação, conforme já estão sendo preparados desde hoje, tá certo? Os meios de comunicação que pertencem a poucos grupos que têm poder financeiro, cultural e intelectual sobre as massas e que promovem essas informações manipuladas a partir daquilo que tem que ser enfatizado, aquilo que é ocultado, aquilo que é ignorado, tá certo? E a promoção da ideologia que eles querem implantar nas multidões. Então temos aí os meios de comunicação, a sua manipulação, conforme já é feita desde então, desde já, né, que tem ainda alguns espaços de liberdade, como por exemplo o YouTube, onde é postado vídeos que contrariam muitas das vezes aquilo que é propagado na mídia de massa, não é? Mas que brevemente terá essa liberdade cerceada, será interrompida, será cessada, isso não permanecerá para sempre, tá ok? E mais ainda na implantação do governo do anticristo, quando toda a mídia estará completamente vinculada a este poder e atuará como propagadora apenas da sua política, tá certo? E da sua ideologia. Agora terão alguns denunciadores que serão capacitados com poder para isso. Dentre eles as duas testemunhas. Duas testemunhas farão a denúncia desta falsidade, dessa mentira do governo do anticristo. Apocalipse 11, 3 ao 6 nos diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Veja a descrição dos 3 anos e meio colocados aí em dias. E profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estarão diante do Deus da terra. Veja, estarão diante do Deus da terra. Então, o anticristo, o diabo, né, Satanás, por meio do anticristo, seu Messias, e por meio do falso profeta, o João Batista de Satanás, né, o João Batista do anticristo, ele exercerá este papel sobre a terra, ele será o Deus da terra. Então, como Deus é Deus no céu, ao abrir o primeiro selo e liberar esse cavalo branco, ao ser retirado aquele que retém o iníquo, né, quando o Espírito Santo subir juntamente com a igreja e estiver atuando não na retenção do iníquo, o iníquo estará liberado para atuar sobre a terra, mas estará atuando individualmente na vida daqueles que rejeitarem a marca, rejeitarem o sinal, tiverem o sinal do Deus vivo, da mesma forma que o Espírito Santo no Antigo Testamento atuava sobre indivíduos, tá certo? Capacitava esses indivíduos, os artífices, os profetas, os sacerdotes, tá certo? Os juízes que traziam libertação sobre Israel. Também o Espírito Santo atuará dessa forma durante a grande tribulação, sobre aqueles indivíduos que rejeitam o sinal, por exemplo, sobre as duas testemunhas, também os capacitando para exercer esse papel, né, de denúncia ao governo do anticristo durante a grande tribulação. Então vemos: e se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E esse tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E também tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então esta é a atuação das duas testemunhas durante o período da grande tribulação e o poder que exercerão, tá certo, para convencer as pessoas acerca da mentira do governo do anticristo e para dar testemunha acerca do poder de Deus. E aí na continuidade vamos ver depois acerca da palavra que fala do dragão, tá certo, da mulher vestida de sol, tá certo, do anjo e dos flagelos que serão cometidos pelo anticristo contra o povo santo, contra o povo que mantém-se fiel a Deus e que rejeita a adoração
a este governante tirânico rejeita a adoração ao anticristo, e que serão por isso intensamente perseguidos, mas serão por fim salvos, libertos dessa perseguição, quando Cristo vier com a sua igreja na guerra de Armagedon, vencer o diabo e instaurar o reino milenar. Tá certo? Na continuidade veremos acerca deste assunto.